Estudo Bíblico Levítico 5, versos 1 a 19. Por causa da semelhança entre capítulo 4, verso 1 e 5, 14, bem como por causa da ocorrência da expressão hebraica oferta pelo pecado, por todo o trecho de capítulo 4, verso 1 a 5, verso 13, muitos têm argumentado que a descrição sobre a oferta pela culpa começa em capítulo 5, verso 14. Por outro lado, a ocorrência da palavra hebraica asham, que significa culpa ou oferta pela culpa, tem levado alguns eruditos à conclusão de que a discussão sobre a oferta pela culpa começa em capítulo 5, verso 1. A partir de 5:14 até 6, verso 7, Moisés dá instruções aos leigos acerca das ofertas pela culpa. Versos 1 a 5. 3 exemplos de oferta pelo pecado: sem conhecimento de pecado, acidental e oferta pela culpa. As 3 situações resumem a fragilidade do homem, diante de sua ignorância, suas concupiscências e até do acaso. A instrução na lei, sua misericórdia e graça salvam o homem da morte, do pecado e do juízo divino. Verso 2. Alguém que acidentalmente tocasse em um animal imundo, selvagem ou domesticado, ou em alguma coisa rastejante era culpado. Verso 3. A imundícia do homem também não devia ser tocada. Isso está mais explicado nos capítulos 12 a 15. Verso 4. Quando alguém jurar. O terceiro exemplo é o caso de um homem que faz um juramento ou um voto precipitado em qualquer ocasião. Embora o homem possa no momento não perceber que errou, é culpado quando a verdade se lhe descortina. Em Eclesiastes 5, versos 4 e 5, vemos que é melhor não votar do que fazer compromissos com Deus e não cumprir. Verso 5. Esses pecados requerem confissão a Deus, na presença de um sacerdote, bem como uma oferta pelo pecado para perdão do pecador. 1 João 1, versos 7 e 9. Nota: confessar é reconhecer diante de Deus os nossos pecados, isto é, nossos pensamentos, palavras e obras pecaminosos. Deus requer a confissão do pecado para conceder-nos o perdão. Oséias 5,15, 1 João 1,9. A confissão sempre deve ser seguida do abandono do pecado confessado. Provérbios 28,13, Daniel 9, 3 a 19, Marcos 1,5. Da oração suplicando perdão, Salmo 38, 18 e 51, verso 1, e da humilhação de si mesmo, consciente do julgamento divino. Neemias 9:33, Lucas 23:41. Ver Lucas 15, versos 11 a 24, para um exemplo da verdadeira confissão e perdão na história do filho pródigo, conforme Atos 19, verso 18, Tiago 5:16. Versos 7 a 11. O derramamento do sangue no sacrifício pelo pecado era importante por tipificar a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue na cruz para expiação dos nossos pecados. Mas o que ocorria aos que, por serem tão pobres, não podiam adquirir um cabrito ou um cordeiro para seu sacrifício? Deus requeria que eles também confessassem seus pecados, trouxessem uma oferta e buscassem o seu perdão. Daí ele estipular que tais pessoas podiam trazer como sacrifício rolas ou pombinhos, ao invés de cabritos ou cordeiros. Se fossem tão pobres ao ponto de não poderem fazer isso, podiam trazer um pouco de farinha fina e Deus a aceitaria como sacrifício pelo pecado. Quase todas as coisas, em Hebreus 9, 22. Ver também Hebreus 10, versos 1 a 10. Note que o sacrifício de Cristo no Calvário é, na verdade, o único que realmente pode remover o pecado. Hebreus 10, versos 4, 12 e 14. Versos 14 a 19. Esse trecho explicativo segue até 6, verso 7. Se o enfoque da oferta pelo pecado estava na purificação do pecador, a oferta pela culpa se preocupa com a restituição ou reparação. São mencionados 3 tipos de pecados que requerem ofertas pela culpa: o abuso das coisas sagradas do Senhor, versos 15 e 16,
Pecados envolvendo aquilo que se não deve fazer, versos 17 e 19. Violação dos direitos e da propriedade do próximo, capítulo 6, versos 2 a 7. Nota: vários motivos da oferta pela culpa. Este sacrifício era semelhante ao da oferta pelo pecado, indicando ao homem a sua culpabilidade e a sua necessidade de ser salvo do julgamento por Cristo, que carrega nossos pecados, somente que a ênfase é sobre o prejuízo causado e a satisfação que se devia à pessoa prejudicada. A morte de Cristo operou a expiação em favor dos pecadores, mas foi pela sua obediência que cumpriu toda a justiça, todas as exigências da lei. Mateus 3,15, Gálatas 4,4. Ao crente se imputa a justiça de Cristo, 1 Coríntios 1,30 e Romanos 4, verso 3. A restituição que se fizesse devia ser em espírito de arrependimento, que é o principal. Salmo 51, 17. Jesus ensina que o homem deve reconciliar-se com seu irmão antes de trazer sua oferta. Mateus 5, 24. A fé sem obras é morta. Tiago 2, 17. Verso 15. Ofensa. Em hebraico, engano e infidelidade, quebra da lei. Aqui se aplica a pecados públicos, danos cujo valor podia ser calculado. É este o pormenor que o destaca do pecado em geral e que exige um tipo específico de sacrifício com as seguintes formalidades. 1. O sangue derramado que opera a expiação, capítulo 6, verso 7. 2. A restituição à pessoa lesada do valor dos danos causados e mais 20%, capítulo 6, verso 5. 3. A confissão do pecado implícita no ato de trazer uma oferta pela culpa, 6, verso 6. 4. A fé é implicitamente demonstrada no fato de o crente procurar a expiação que Deus oferece mediante esse sacrifício, 6, verso 6. 5. O perdão de Deus, a segurança para o pecador que cumpriu as condições exigidas, 6, verso 7. Verso 16. A expressão coisas sagradas faz uma referência aos dízimos e ofertas, bem como as propriedades dedicadas a Deus, capítulo 22, versos 7, 10 e 14 e 27, verso 28. Acrescentará o seu quinto. Nos casos em que uma oferta pela culpa era requerida, toda a propriedade adquirida fraudulentamente também precisava ser restaurada, além de dar um quinto a mais, capítulo 6, verso 5. Oferta pela culpa. Em hebraico, é uma palavra só, asham, que quer dizer culpa, no sentido de danos e estragos, e também o nome técnico do tipo de sacrifício que a culpa requer. Nota: Cristo é o único que cumpre completa e satisfatoriamente tudo aquilo que é previsto na oferta pela culpa, imputando-nos sua justiça, 2 Coríntios 5, 21, onde a palavra pecado tem exatamente o sentido de asham. A profecia de Isaías usa a mesma palavra para a obra de Cristo, Isaías 53, 10. O sacrilégio é aquele que só pode ser transformado pela obra sacrificial de Cristo, Romanos 3, versos 21 e 26. Versos 17 e 19. Conforme indica a frase, ainda que não o soubesse, verso 17, esses 3 versículos dizem a respeito a pessoa que suspeitasse ter transgredido contra a lei divina ou contra outra pessoa, embora sem ter a certeza disso. Um remédio sacrificial foi prescrito para aqueles que tivessem uma consciência sobrecarregada. Nesse caso, não há qualquer exigência de reparação ao próximo por causa da natureza do delito, que é incerta. Salmo 19, verso 12.